Hora News está de volta, agora 4 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Em uma rede social, o presidente americano Donald Trump afirmou que vai atacar o Irã 20 vezes mais forte, caso o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz seja bloqueado. Trump escreveu que os Estados Unidos vão atingir alvos facilmente destrutíveis e que será praticamente impossível que o Irã volte a se reconstruir como nação. A Guarda Revolucionária do Irã rebateu imediatamente e afirmou que são os iranianos que vão determinar o desfecho da guerra no Oriente Médio. O Comando Central dos Estados Unidos divulgou no início da madrugada novas imagens de caças atacando instalações de comando, radar e armazenamento de mísseis do Irã. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Ricardo Boff, professor de Relações Internacionais da Univale de Santa Catarina. Olá, professor Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Uma boa tarde. Boa tarde, Daís. É um prazer falar contigo, todo o pessoal aqui da TV. Prazer é nosso, professor. Vamos discutir um pouco sobre esse conflito, analisar o que aconteceu nas últimas 24 horas. Trump diz que a guerra vai acabar logo, apesar dessa declaração de que vai atacar mais forte. Já a Guarda Revolucionária do Irã rebateu, disse que eles é quem vão decidir o fim da guerra. Nós já entramos aí no 11º dia de conflitos e os ataques continuam agressivos, como a gente acabou de ver, né, professor? Pois é, as declarações do Trump, elas são um tanto contraditórias, né? Porque, por um lado, ele faz essa afirmação que vai atacar 20 vezes mais o Irã e destruir completamente as suas bases e fazer com que o país praticamente desapareça, né? Por outro lado, ele também deu uma declaração dizendo que a guerra está praticamente concluída e que acabará em breve, né? Então, nós tivemos aí, nesses 10 primeiros dias de conflito, uma disparada no preço do petróleo, chegou a bater $140 o barril. Com essa declaração do Trump, sinalizando, embora contraditória, né? Por um lado dizendo que vai destruir, por outro, sinalizando o final da guerra, houve já um recuo no preço do barril de petróleo. Então, é difícil para a gente cravar o que exatamente os Estados Unidos querem nessa guerra, né? Porque, por um lado, se a gente olhar em termos mais amplos de longo prazo, se sabe que o Irã é um inimigo dos Estados Unidos desde 1979, desde a Revolução Iraniana. É um país que nacionalizou o petróleo, que declarou guerra ao mundo ocidental, que não reconhece o Estado de Israel, né, que é um aliado de primeira linha dos Estados Unidos naquela região, e que todos os países árabes, ou praticamente todos, já foram, seja por fraqueza ou seja por acordos, mais ou menos estabilizados e normalizando, ou pelo menos caminhando para normalizar, como é o caso da Arábia Saudita, as relações com Israel. E que a última fronteira de expansão estadunidense-israelense em direção ao Oriente seria o Irã, né? O regime iraniano dos ayatolás. Então, nesse ponto de vista geopolítico, faz todo sentido que esse ataque aconteça. Entretanto, no curto prazo, parece que o Trump achou que tinha uma Venezuela 2.0, que era entrar, bombardear, derrubar o Ayatollah, como ele fez, matando o Ayatollah, né? E que, em seguida, talvez a população saísse na rua e exigisse a queda do regime, ou que a ausência do líder faria com que toda a estrutura de poder caísse, mas não é bem assim, né? Houve manifestações nas ruas contra, que foram reprimidas, mas também houve a favor. Boa parte da população iraniana ou apoia o governo, ou, mesmo sendo oposição, não quer que um país estrangeiro venha e derrube. Já foi nomeado o filho do Ayatollah, que é o Mostafa Khamenei, como líder, como novo Ayatollah, mostrando que o regime iraniano quer seguir na mesma linha, e as declarações são muito fortes. E a reação também é muito forte do Irã, né? Bombardeando todas as bases dos Estados Unidos nos países árabes ao redor. Então, foi bombardeado base na Arábia Saudita, no Catar, Emirados Árabes, lugares que eram considerados muito tranquilos, de turismo, hub logístico internacional, vários voos cancelados. Israel recebendo muita bomba do Irã também, mostrando que o domo de ferro, embora muito poderoso, não é intransponível. Então, o Irã mostra uma reação muito forte. O regime iraniano, pelo menos até agora, permanece firme, parece que não vai cair. E uma intervenção por terra num país de 90 milhões de habitantes,
bem armado, com muita montanha, talvez seria até um suicídio eleitoral para os Estados Unidos, porque aí começariam a voltar muitos caixões e a gente sabe que o eleitor americano é muito sensível a isso. Então, parece que o Trump está um pouco perdido, em que pese as questões geopolíticas muito claras de interesse americano lá. Esse é um ponto muito importante que você tocou aqui agora, professor, porque, assim, desde o início do conflito, fala-se muito na imprensa de que quais são os verdadeiros objetivos de Donald Trump. Agora, eu te pergunto o seguinte, professor, qual que é o papel da Guarda Revolucionária nas estratégias militares e também políticas iranianas durante o conflito e com a eleição, com a nomeação de Mojtaba Khamenei, a Guarda ela se fortalece ainda mais por causa da boa relação do novo líder supremo com a Guarda? Parece que sim, parece que a Guarda Revolucionária, que é algo que vem sendo forjado há mais de 40 anos, né? Quase 50 anos aí, se a gente considerar 79. Então, ali é que está a estrutura institucional. O Irã vai provando nesses dias, aliás, desde o ano passado, quando já houve bombardeios, que não basta você derrubar o líder para que caia toda a estrutura que foi construída. Você tem uma Guarda Revolucionária que vai ocupar postos-chave na sociedade civil, no parlamento, no controle de quem é eleito presidente. Então, vamos lembrar que o presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian, foi eleito, mas ele tem uma aprovação da Guarda Revolucionária como exercendo um papel de chefia do Estado, e que agora, na transição, é muito difícil analisar, porque é muito pouco tempo ainda, mas os primeiros analistas dizem que o filho do Ayatollah ele tem a aprovação da Guarda e talvez até um certo controle da Guarda, que ele não conseguiria fugir daquilo que membros mais antigos da Guarda Revolucionária querem para o Irã, que é essa linha mais independente, mais autônoma do mundo ocidental, mantendo as bases da Revolução Iraniana de 79, que é o petróleo é nosso, vamos negociá-lo da maneira que a gente quiser, sem permitir que as empresas britânicas e estadunidenses exerçam o controle do petróleo, e numa política bastante anti-ocidental e bastante hostil a Israel. A Guarda Revolucionária tem isso muito claro. O Ayatollah, ao ser morto, ele é martirizado. Ele estava com 85 anos, né? Então o final da vida dele viria de uma forma ou de outra, já estava aparecendo pouco. Fala-se que ele sabia do risco de ser atingido por um míssil, e ao ser atingido ele se torna um mártir, que na cultura persa e islâmica, que também é importante no Irã, isso é muito importante, porque ele se torna um herói, e aí ele catalisa um apoio maior dentro do seu país. Então a Guarda Revolucionária é fundamental. E se nós voltarmos à questão do Trump, que você iniciou no seu comentário, a gente tem que trazer uma questão interna também. Eu estava dando uma olhada aqui, uma pesquisa da CNN, a aprovação do Trump no final de fevereiro estava em 26%. Pessoas que dizem aprovam o governo. Aí tinha lá uns 60% mais ou menos que diziam que desaprovam e aqueles que ficam no meio termo. É uma aprovação muito baixa, inclusive considerando que as midterm elections, né, a eleição de Congresso de meio de mandato está chegando. Então o Trump precisa, para agradar o seu eleitorado, para tentar catalisar o apoio, para tentar desviar o foco dos problemas econômicos, dado que ele não consegue fazer a recuperação que ele prometeu reindustrializando o país. E dos arquivos Epstein, né, que a fofoca internacional aí diz que o nome dele também está envolvido, ele precisa de uma confusão por dia no exterior. Então um dia é a Groenlândia, outro dia é a Venezuela, agora é o Irã. Aí, se ele seguir nessa linha do ataca e sai, daqui a pouco ele declara uma vitória. Ele declara, não significa que ela veio, se retira do Irã e já está falando em Cuba. Então, os cubanos que se preparem, que eles podem ser o próximo foco nessa política de espetacularização do Trump, buscando tanto distrair quanto catalisar o apoio eleitoral dentro do seu próprio país. Eu acho que ele tem essa lógica muito clara, sem contar nas ações das empresas que sobem e descem nessa variação militar. E que, claro, que o Trump, sendo um grande investidor, algumas informações podem vazar para compra e venda de ações de alguns grupos com informações privilegiadas também. Você disse, né, professor, parece que ele busca realmente uma confusão por dia, só que essa confusão com o Irã está custando caro demais. Tem um valor muito alto, cerca aí de 4 bilhões de dólares
por dia. Quais são os impactos políticos para os Estados Unidos e principalmente se o Congresso não aprovar mais verbas para o Pentágono? O que pode acontecer? Como que fica o Trump nessa situação? Queda de aprovação no Congresso, o que gera até riscos para ele. Assim, o impeachment seria algo muito extraordinário, muito difícil de acontecer, porque ele não pediu autorização para o Congresso. Então, alguns podem entender que isso seria inconstitucional nos Estados Unidos. Mas perda de aprovação no Congresso significa que ele não conseguiria mais aprovar projetos nem orçamento. Uma perda interna, porque o apoio não chega a 30% de pessoas nos Estados Unidos que dizem que apoiam essa guerra no Irã. Entendem que é uma aventura que o país está embarcando e que não vai trazer benefícios para ninguém. Do ponto de vista internacional, os países árabes ficam aí numa sinuca, porque eles foram bombardeados. Aí a gente viu hotéis em Dubai, Emirados Árabes, Arábia Saudita, todos esses países que apostaram muito nas alianças com os Estados Unidos e que estavam lá muito bem obrigados, vivendo a sua vida de turismo, de grandes eventos. Aí tem a Fórmula 1 para chegar lá daqui a pouco, enfim, todo esse tipo de coisa acontecendo, e daqui a pouco um ataque unilateral dos Estados Unidos, junto com Israel, no Irã, faz com que quem receba o contra-ataque iraniano são os países árabes. Daqui a pouco, isso é uma especulação, os países árabes podem repensar. Será que eu posso confiar tanto nos Estados Unidos? Aliás, o mundo começa a repensar. Será que eu posso confiar tanto nos Estados Unidos? Dado que eles têm um líder que muda de ideia e é tão errante nas suas ações, quem pode ganhar com isso é a própria China, porque a China está lá quietinha, ela não quer uma queda completa do Irã e um caos, porque já está muito próximo da sua fronteira, e já começa a mexer no tabuleiro regional das rotas da seda, que passam pelo Irã. O Irã, que é um grande parceiro comercial da China, fornece cerca de 12% do petróleo para os chineses, que por enquanto eles têm reserva, eles têm a Rússia também. Mas aos poucos, dado que os países árabes, muitos deles já têm a China como primeiro parceiro comercial, os chineses podem aumentar a sua presença oferecendo mais estabilidade para os árabes. Uma espécie de contraponto, não necessariamente militar, mas comercial e de investimentos para o mundo árabe, dado que os Estados Unidos não estão muito confiáveis nesse momento. E para finalizar o círculo de raciocínio aqui, o Netanyahu, lá em Israel, parece ganhar no curto prazo, porque ele também tem eleições no horizonte, ele tem que aprovar um orçamento agora no mês de março, um orçamento que renova os investimentos militares. Depois dos ataques lá de 7 de outubro de 2023, a popularidade dele despencou, mas com as guerras, tanto na Palestina, quanto no Líbano e agora no Irã, ele se mantém no poder e readquiriu um pouco a sua força de aprovação no país. Ele também consegue maioria no parlamento através dos grupos dentro de Israel mais, digamos assim, belicosos, mais nacionalistas que querem a expansão de Israel. Então, o Netanyahu vai se mantendo no poder e já abriu uma frente no sul do Líbano que daqui a pouco ele pode aumentar até a sua expansão territorial para lá, que é a área de atuação do Hezbollah. No curto prazo, o Netanyahu também parece ganhar. Agora, lá nos Estados Unidos, também se fala que as novas gerações começam a ficar cansadas desse apoio incondicional a Israel, que também há uma interpretação, é uma guerra que beneficia muito o Netanyahu e menos os Estados Unidos. Então, daqui a pouco, muitos jovens começam a dizer, por que tanto apoio a Israel, por que tanto dinheiro para Israel, por que tanta coisa lá do outro lado do mundo que não nos beneficia? Então, daqui a pouco, no médio ou longo prazo, as relações entre Israel e Estados Unidos, do ponto de vista dos eleitores, também podem se esgarçar um pouco, né? Então, eu diria que há muitas perdas para os Estados Unidos, tanto de custos, quanto de bases militares, quanto de apoio e até, possivelmente, um avanço chinês na região, mais comercial do que militar. Como você explicou perfeitamente para a gente, professor, são muitos prejuízos, muitas perdas, né? Como você disse, por isso que é difícil entender quais são os reais motivos de Donald Trump, não é mesmo? Ele acreditou que talvez seria como foi na Venezuela, não é mesmo? Capturou o líder e está tudo certo, ele vai começar a governar, e não é bem isso que tem acontecido. Mas vamos falar um pouquinho do petróleo, porque o Estreito de Hormuz continua fechado, não é mesmo, professor? E hoje Irã disse que avalia aí cobrar taxas de petroleiros ali no Estreito de Hormuz. Também é um prejuízo para o Irã o Estreito estar fechado. Também é um prejuízo para o Irã, porque vale lembrar, primeiro que se fala aí de 15% do petróleo mundial, mais ou menos,
Porque, para quem não olhou no mapa ainda, o Estreito de Hormuz, que está ali entre o Irã e os Emirados Árabes, mais ou menos, o petróleo de todo o Golfo da Arábia, daquela região, e do Golfo Pérsico, esse mapa que está aparecendo na tela, vai sair nesse local aí. Então, é muito fácil para o Irã controlar, inclusive com submarinos, com artilharia, o Irã consegue ter esse controle. Só que a economia iraniana, há muito tempo, ela é toda embargada, né? Existe uma série de embargos econômicos feitos por Europa e Estados Unidos que dificultam as transações iranianas. Eles conseguem, com a China, com a Rússia, com alguns outros países, às vezes até com falsa bandeira, ou triangulando o comércio, mandando para um país que depois vai para o destino final, driblar essas sanções. Só que sem o petróleo, uma economia que já tem problema de desabastecimento, já tem crise inflacionária, apesar de que a guerra, de certo modo, mantém os ayatollahs um pouco mais fortes, daqui a pouco o bolso dos iranianos também começa a falar, e aí eles podem voltar para a rua protestar. E uma segunda rodada de autoritarismo nas ruas do governo iraniano também pode, né, diminuir a aprovação do novo ayatollah. Então, o Irã, se por um lado ele tem essa arma, que é fechar o Estreito de Hormuz, impactar ou quase colapsar as trocas de petróleo internacionais, aumentando os preços, gerando inflação que é ruim para todo mundo, inclusive para os países que têm eleição como o Trump, por outro lado, o próprio Irã vai se prejudicando. Então, o Irã, daqui a pouco, ele tem um limite nessa política. Vai ter que repensar e, quem sabe, cobrar taxas e negociar é uma forma dele fazer, melhorar a própria economia, que ele precisa disso para legitimar o regime dos ayatollahs que continua no poder. Então, o fechamento, ele afeta a economia, a segurança energética e global e a estabilidade econômica internacional, professor. Enquanto isso, assim, cada dia que passa, que ele continua fechado, até porque as seguradoras também, não é mesmo, desses petroleiros, não querem ali se arriscar também em colocar os navios para tentar furar esse bloqueio. Então, assim, os impactos vão acontecer, porque, assim, nesse momento, eu até vi aqui, a gente viu nos últimos dias, nesse momento o barril do petróleo Brent está $90 mais ou menos. Nós vimos aí que passou de 100 e poucos reais e tinha uma estimativa até que poderia chegar a 120, 130 dólares. O que a gente pode esperar nos próximos dias se esse estreito não abrir ou se o Irã começar a cobrar essas taxas? Esperar que o petróleo permaneça alto ou que esse pico que você citou seja atingido, né? E aí vale lembrar, são os combustíveis, a cadeia industrial internacional, diversos insumos são baseados no petróleo, toda a rede de plástico e uma série de produtos aí. O mundo, apesar de uma transição energética, da eletrificação, que os chineses apostam muito, ainda depende muito do petróleo. Aí nós temos também o crescimento do preço dos fretes internacionais. Então, já disparou, porque não é só o navio petrolífero que não passa por ali. A dificuldade é todo e qualquer frete que vai passar, tanto nessa região sul da Península Arábica e do Golfo Pérsico, quanto qualquer coisa que passe do Mediterrâneo em direção ao Mar Vermelho, porque vai ter que cruzar Israel, que também está em guerra, ou pelo menos as proximidades, então ali também diminui. Então, aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço dos insumos, aumenta o preço dos fretes, cancelamento de voos internacionais, dado que Dubai é um hub logístico internacional. Então, tudo isso gera e mexe muito com as economias mundiais. Aí uma crise, como eu falei, uma crise inflacionária dentro dos países prejudica todos os líderes envolvidos, né? E aí cabe uma reflexão também. O Brasil é um país que vem há muito tempo se desfazendo das petrolíferas. Então, das petrolíferas não, né? Das refinarias especificamente, ou seja, nós produzimos petróleo, mandamos o petróleo bruto para fora para comprar o diesel processado. Isso não parece uma boa política no século XXI. Fazia mais sentido nos anos 90, quando se falava em globalização, livre comércio. Hoje em dia, com o mundo de protecionismo, de crescimento das tensões geopolíticas, ter mais autonomia na produção da sua energia faz sentido. Então, repensar nossa própria política e ter refinarias no longo prazo parece que é algo não somente bom para a economia, mas também para a segurança nacional, né? Que aí a gente consegue controlar por mais tempo o petróleo. É nisso que a China aposta. Ter reservas, ter ligações diretas com a Rússia, eletrificar e buscar alternativas para não ficar totalmente dependente dessa região tão complicada.
Então, assim, o preço do petróleo vai ter um impacto muito mais forte, então, nos Estados Unidos, não só porque ele está ali também no conflito, do que aqui no Brasil, é isso? Não necessariamente. Eu diria que aqui nas Américas a gente vai ter já está tendo, né, um impacto bastante forte. Os Estados Unidos, embora eles tenham uma capacidade de refinamento muito maior que a nossa, o consumo deles é muito maior também, né? Os Estados Unidos são o maior consumidor do mundo, então vai ter impacto lá. No Brasil também vai ter impacto, porque nós dependemos muito da importação, né? Então, a tendência, já houve uma subida, aí eu estava vendo cerca de 8% em São Paulo, pelo que eu li, já houve um aumento. Então, se continuar assim, vai continuar esse aumento sim, e aí pode ser ruim para todos os líderes dessas respectivas regiões, né? Então, a Petrobras ela tem que agir de que forma aqui no Brasil, hein, professora? Assim, ela tem que proteger o lucro? O que ela tem que fazer para que o brasileiro sinta um pouco menos? Apesar, como você disse, não vai ter como a gente não sentir esse impacto. No curto prazo, é muito complicado. No curto prazo, o Brasil vai sentir, porque você não consegue mudar toda uma estrutura econômica que já vem sendo construída há anos em poucos meses. Mas eu diria que no longo prazo, a gente tem que olhar para o que os chineses estão fazendo. Uma transição energética em que haja alternativas. Então, eletricidade, outras fontes, porque o Brasil é um país muito rico em biodiversidade, então já tivemos um programa pró-álcool lá atrás. Então, retomar essa coisa de uma economia pós-petróleo, por questões ambientais e por questões de soberania também, né? Mas como a gente ainda tem o pré-sal e algumas reservas inexploradas, se nós conseguirmos extrair esse petróleo e refinar dentro do Brasil, que também é a longo prazo, até certo ponto o Brasil tem essa capacidade, mas não é uma capacidade ao nível que poderia ser, também seria melhor para a nossa soberania nacional. Ou seja, nesse momento em que o mundo caminha para uma geopolítica mais intensa, que de certo modo, se nós formos olhar lá atrás, crise de 29 anos 30, governos nacionalistas, aumento das alianças militares, aumento das agressões, Segunda Guerra Mundial. Crise de 2008, aumento do protecionismo, aumento de governos nacionalistas, aumento das fricções militares. Talvez não tivemos a Terceira Guerra Mundial ainda, porque hoje a gente tem a bomba atômica e os países não se atacam mais nesse nível, pelo menos não até agora, esperamos que ninguém faça essa loucura. Isso tudo demonstra que são tempos turbulentos e que é bom que cada país, cada região consiga ter um pouquinho mais de autonomia energética. Então, tanto a Petrobras quanto os governos poderiam discutir um pouco mais, né, essa questão, independente de qual bandeira política, talvez seja uma questão de interesse nacional, que possa aí mostrar que o Brasil também pode ter política de Estado e não só eleitoreira de curto prazo, né? Professora, assim, essa questão do petróleo tem sido a grande questão econômica deste conflito, não é mesmo? Que vai aí, conforme as suas explicações, a sua análise, vai afetar muitas regiões do planeta. Não tem jeito, porque ali é uma quantidade muito grande que passa de petróleo. A partir do momento que fecha, também tem um risco de começar a não ter onde armazenar e ter que parar uma produção. A gente entra já numa outra questão, não é mesmo? Mas, assim, outro ponto muito importante desse conflito são as questões humanitárias, né? Há pouco nós dissemos que aquela escola que foi atingida logo no primeiro dia de conflito, que matou 175 pessoas, a grande maioria crianças, que era uma escola só de meninas. Agora, os Estados Unidos avalia o que aconteceu, tenta investigar, né? Está investigando para ver o que realmente aconteceu, atingir uma base próxima à escola e acabou atingindo ali a escola. Quais são os grandes prejuízos humanitários desses conflitos entre Estados Unidos, Israel e Irã? Bom, os prejuízos humanitários, eles vêm de longuíssima data, né, porque são conflitos encadeados aí que... especificamente, a gente já tem o bombardeio a essas escolas, a essa escola específica de meninas no Irã, né? Então, existe um discurso que eu acho que a maioria das pessoas sabe que ele é um discurso um pouco hipócrita, de salvar as mulheres iranianas, né? Embora a gente saiba que o regime dos ayatolás não é nada, é bastante autoritário e não é o regime ideal para o público feminino, não é isso que está em jogo do ponto de vista das potências ocidentais. Caso contrário, não teriam atacado exatamente uma escola para meninas, né? E é muito curioso
que a inteligência consegue localizar exatamente a casa onde está o Ayatollah, mas não consegue ou não quer conseguir reconhecer onde tem uma escola com meninas e matar aí mais de 150. Então, milhares de iranianos já mortos por esses ataques, né? Também nos protestos houve aí, fala-se, mais de 15 mil mortos iranianos, seja opositores ao governo, né? Alguns implantados de fora, mas outros de dentro do próprio Irã. A gente tem mortes acontecendo na região do Líbano, porque Israel faz ataques, recebe um ataque do Hezbollah, que é aliado do Irã, e aí Israel devolve os ataques, inclusive para Beirute. Então tem mortes também dentro do Líbano e na capital Beirute, mortes dentro de Israel também. E não esquecer que um dos discursos muito fortes do Irã é a questão da Palestina, né? Enquanto não se resolver a questão da Palestina, enquanto não houver um Estado para os palestinos e uma proteção a esse povo que sofre o que as Nações Unidas chamam de genocídio em Gaza, não haverá paz naquela região. Porque eles podem resolver isso no curto prazo, mas a questão palestina ficando aberta, algum grupo, seja o Hezbollah, seja o Hamas, seja o Irã, seja o Iêmen, ou seja algum outro, vai continuar reivindicando uma terra para os palestinos. Aliás, que é a terra deles, que há anos está sendo ocupada por uma ação expansiva e colonialista de Israel, com o apoio da Europa, dos Estados Unidos e, sobretudo, da Inglaterra na Europa. Então, essa é uma questão aberta, que enquanto não resolver, essa ferida aberta não vai ter paz na região. E uma outra coisa que eu queria acrescentar da questão anterior é o dólar também, né? Vamos lembrar que o petróleo está muito atrelado ao dólar. A economia dolarizada internacional, desde o século passado, ela está ligada ao dólar. Então, praticamente todas as transações de petróleo são feitas em dólares e isso ajuda a manter o pilar fundamental do dólar como moeda internacional. Toda vez que um líder desafia a economia, um líder de um país que tem petróleo, tenta transacionar o petróleo fora do dólar, a tendência é ele cair. Então aconteceu isso com Muammar Gaddafi na Líbia, aconteceu isso com Saddam Hussein no Iraque, aconteceu isso com Nicolás Maduro na Venezuela e agora está acontecendo isso com o Ayatollah. Então, não pensar só no petróleo como um líquido negro do qual se extrai combustível e energia. Pensar também no petróleo como um vínculo importantíssimo ao dólar como moeda hegemônica global. E é outra coisa que os BRICS, aí, a China, a Rússia principalmente, vão explorando. Na medida em que os Estados Unidos vão se envolvendo em tanta confusão, eles vão pensando em alternativas ao dólar como moeda de troca, inclusive aumentando suas compras em ouro, que é algo que vem acontecendo há algum tempo como um ativo de reserva dos países para substituir as moedas que podem se tornar mais instáveis também, né? Excelente, professor. Só para encerrar aqui o nosso bate-papo, gostaria que o senhor fizesse uma análise para a gente, se toda essa escalada do conflito ali entre os três principais países, né, Estados Unidos, Israel e Irã, isso vai impactar ou já impactou as relações geopolíticas ali das grandes potências do Oriente Médio. Entre eles ali, isso já foi impactado, esse equilíbrio geopolítico já foi impactado ou ainda vai impactar? Qual que é a sua análise? E também, assim, qual que é o cenário para os próximos meses, vamos dizer assim, ou dias, semanas, né? Porque cada hora tem uma declaração, a guerra está acabando, mas a gente vai atacar fortemente o Irã. Então fica um pouco confuso, não é mesmo? Sim, eu vou pegar carona aqui no professor Salem Nasser, ali da FGV São Paulo, grande especialista em Oriente Médio, que disse o seguinte: seja qual for o desfecho dessa guerra, muda toda a configuração da relação dos países árabes, o Irã, Pérsia e os Estados Unidos daqui para frente. Então, eu vou apostar que já está mudando. Agora, para onde vai é muito cedo. Eu acho que vai haver uma reavaliação dos árabes da questão dessa aliança com os Estados Unidos, porque é um país que se torna um pouco não muito confiável. A China está estudando, muito discreta, esperando, e talvez haja toda uma reconfiguração. O Irã talvez não saia o mesmo. Embora haja uma troca de pai para filho e o regime da Guarda Revolucionária dos Ayatollahs se mantém intacto, não é mais o mesmo líder, há toda uma mexida na sociedade civil, é possível que haja mudanças dentro do Irã também. Um pouquinho mais de abertura, mais fechamento, vamos ver com o tempo. Agora, prever isso... e o que eu falei antes também, as relações Israel e Estados Unidos, será que não pode ter no médio prazo alguma reconfiguração? Vai realmente o público dos Estados Unidos cobrar menos ajuda a Israel? Até porque
todas as mortes na região da Palestina também cobram um preço bastante caro. Então, eu acredito que sim, vai haver uma grande reconfiguração. As grandes potências já conversam, houve um telefonema entre Putin e Trump ontem, em que os dois conversaram e que, segundo o Kremlin, o Putin apresentou um plano de paz que foi bem recebido pelo Trump, e logo depois o Trump faz a declaração de que talvez a guerra esteja chegando ao fim, mas prever o que vai acontecer em poucos meses é muito difícil, né? Talvez uma trégua, porque os Estados Unidos, percebendo que o preço é muito alto, recuem. O Irã, apesar das declarações muito fortes por uma questão econômica, talvez também tenha interesse numa paz para reconstruir a sua economia. E, provavelmente, enquanto o Netanyahu estiver no poder, se atacar o Irã fique muito custoso para os Estados Unidos, ele recue, vai continuar tendo alguma guerra por ali, seja com o Hezbollah no Líbano, seja com algum outro lugar, porque ele precisa disso para se manter no poder. Então, talvez haja um recuo, mas resolução de longo prazo muito difícil de imaginar. É um cenário difícil de prever, de imaginar, até porque esses conflitos precisam ser analisados dia a dia, né? Porque cada dia tem acontecido uma coisa diferente desde que os ataques começaram ali no Irã. Professor Ricardo Boff, muitíssimo obrigada pela sua participação e volte sempre aqui no Hora News, viu? Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Muitíssimo obrigada. Uma ótima tarde.